Muita paz, amados. Estou aqui com a irmã Cláudia e viemos cá compartilhar uma palavra convosco. É assim, a palavra ela nos fala no livro de Mateus 13, lá mas no capítulo 24, nos falando da parábola do trigo e do joio. Acontece que irei cá meditar somente o versículo 25, assim diz a palavra. Mas naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, o seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. É assim, resumindo toda a palavra de Deus, ela diz que existia um campo. Nesse tal campo, aquele semeador somente semeou o trigo, mas acontece que o inimigo ele veio de noite e plantou lá o joio. E quando os seus servos eles viram que lá existia um joio, até quiseram tirar aquele joio, mas não puderam, porque o seu senhor disse: não, se tirarmos o joio, juntamente o trigo irá sair. Porque o que é isso? Explicando tudo. É isso que acontece no Evangelho, é isso que acontece na palavra, no Evangelho. É que muitas das vezes encontramos lá o joio, encontramos lá o trigo. E nós crescemos junto do Evangelho e muitos são chamados de cristãos, sendo que às vezes podem ser crentes ou melhor, acreditam em algo. Porque a mesma palavra ela diz que se nós cremos que Deus ele existe, é da mesma forma que os demônios eles creem que Deus ele existe e estremecem. Nós crescemos dentro do Evangelho e nos enganamos. Alguns de nós somos joio, mas achamos que nós somos o trigo. O que Deus ele faz? Deus ele faz com que nós todos possamos crescer juntos e quando chegar, ou melhor, nos fins dos tempos, no fim do mundo, Deus ele vem e ele vai separar. Na hora da colheita, a Bíblia diz que os anjos de Deus ele colherão, ou melhor, separarão o joio do trigo. O joio ele será lançado no fogo e ele será queimado, mas o trigo ele será, ou melhor, o trigo ele é produtivo, ou melhor, o trigo ele serve de algo, ou melhor, o fim do trigo será muito melhor que o fim do joio. E é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Então eu quero dizer que para que nós não sejamos o joio, nós temos que aprender a seguir, ou melhor, a andar segundo a palavra de Deus. É isso. E também, compartilhar uma palavra que ela nos fala no livro de Mateus. Ela nos fala dizendo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Conforme o que nós vivemos hoje em dia, existem vários profetas, outros são falsos, outros são verdadeiros, só que nós não podemos também conseguir identificar os falsos e os verdadeiros, mas também podemos conseguir identificar o bom pastor e o mau pastor, acerca do que o bom pastor ele prega, acerca do que o mau pastor ele prega. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Isso quer nos relatar verdadeiramente, isso nos mostra que numa certa igreja existem falsos crentes, existem verdadeiros cristãos, os cristãos que são verdadeiramente entregues a Cristo, os cristãos que querem viver o que é o Evangelho de Deus. Então, nós não podemos nos focar naquilo que não é o Evangelho de Deus. Nós não podemos nos focar naquilo que verdadeiramente é da carne. Nós devemos nos focar naquilo que é de Cristo, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Numa igreja, muitos vivem aquilo que não é o Evangelho de Deus, mas poucos aceitam sofrer por aquilo que é o Evangelho de Deus. Muitos aceitam sofrer por aquilo que é verdadeiramente o que é de Deus. Então, como a palavra lá nos fala dizendo que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, eu acredito, que desses poucos que são escolhidos, você é um deles. Que desses poucos que são chamados e escolhidos na igreja, você é um deles. Então, nós devemos compreender, sempre na palavra do Senhor. Devemos seguir aquilo que é o Evangelho de Deus, nunca nos desviarmos, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque muitos aceitam caminhar pelo caminho largo e poucos aceitam caminhar pelo caminho estreito.